bem-vindos. Esse é o Onda Verde Talks, que é o videocast da Climate Ventures para discutir as soluções, as mentes por trás das soluções verdes mais inovadoras do Brasil. E a gente convidou algumas startups de destaque do Onda Verde Insights e da plataforma Onda Verde para estar aqui com a gente e compartilhar um pouco, né, das suas soluções, de como elas estão fazendo a diferença para o mercado verde no Brasil. Então, hoje eu estou aqui com a Carol. Queria que você falasse, Carol, o seu nome, o seu papel na startup e uma frase, qual o propósito da sua startup? Bom, eu sou Caroline Pimenta, Carol Pimenta, né, mais especificamente. Eu sou diretora de operações da Manege Bem e sócia cofundadora. A Manege Bem, ela tem como missão levar o desenvolvimento sustentável de comunidades e propriedades rurais de pequeno, médio e grande porte no Brasil, por meio de assistência técnica, coleta de dados e tecnologia. E aí, Carol, explicando na prática como a Manege Bem trabalha, qual é o problema social e ambiental que vocês buscam resolver e como ela se diferencia de outras soluções que estão aí no mercado? Bom, eu acho que todo mundo está de acordo e sabe, né, que o agro ele é um setor extremamente importante para o Brasil, né, e para o mundo, porque ele alimenta a nossa população. Ele é responsável por modificações significativas no meio ambiente, né? Então, o agro, por si só, a definição dele é transformação de ecossistemas para que a gente possa tirar desse ecossistema aquilo que a gente come e se alimenta, né? Recursos. Então, quando a gente quer levar o desenvolvimento sustentável para esses ecossistemas, é justamente minimizar todos os impactos dessas modificações que nós efetuamos no agro, né? Então, a gente tem que transformar o agro em algo menos insustentável. Essa é a verdade, tá? Porque ele já é uma modificação. Então, o que a gente busca? Trazer uma maior sustentabilidade, um menor impacto das ações que nós já executamos lá, tá? Então, essas são as questões ambientais. E quando a gente fala de social, existem pessoas que trabalham lá, né, nessas propriedades. Existem propriedades de médio porte que utilizam disso como forma de subsistência, né? Então, existe todo um contexto social que está dentro do agro em si, né? Então, nós buscamos o desenvolvimento dessas pessoas também, tá? Dos trabalhadores do campo, de pequeno porte, e também dos trabalhadores de grandes propriedades rurais, né? Não, muito legal, Carol, porque é isso que você falou, também é natureza, o agro não é só negócio, tem muitas pessoas envolvidas, né, nessa cadeia. E aí, falando de tecnologia climática, Carol, o que você traria de inovação no Manege Bem, tanto de modelos de negócio quanto de tecnologia mesmo do seu projeto? Enfim, gostaria que você comentasse um pouco sobre tecnologia. Tá. Antes de falar bem efetivamente da tecnologia que nós utilizamos hoje, né, é bem importante a gente entender que para nós levarmos o agro a um nível maior de sustentabilidade, ou seja, que ele seja menos impactante, porque é um consenso, ele é impactante, tá? Ele traz impactos, a gente precisa trazer ferramentas e pessoas qualificadas para isso, porque além do agricultor, no contexto do agro, ali, da modificação do meio ambiente, existe o técnico, o agrônomo, que é extremamente necessário a ação dessas pessoas dentro das propriedades para que haja um aumento do nível de sustentabilidade, tá? É extremamente necessário. É como a gente pensa, eu sempre gosto de pensar assim, né? A gente abre uma empresa e dentro da empresa existe um administrador, existem os técnicos, existem várias pessoas envolvidas. E dentro de uma fazenda não é diferente, certo? Então eu preciso trazer tecnologia, pessoas qualificadas, que vai para além do produtor, para além do dono do negócio. Né? Existe todo mundo ali nesse contexto. A assistência técnica e extensão rural e consultoria agrícola ela é essencial. Sem ela, não há desenvolvimento sustentável. Então, a Manege Bem começou a trabalhar com fornecimento de tecnologias para essas pessoas, para esses técnicos agrícolas, para esses agrônomos que estão no campo. A devolutiva é sempre para o produtor, obviamente, né? O produtor que se beneficia com o aumento de produtividade, com o aumento de sustentabilidade, com monitoramento, tudo isso, tá? Mas como é que funcionam essas tecnologias, então? Tá? Que a gente insere dentro do contexto
da assistência técnica, extensão rural, consultorias agrícolas, tá? Não existe uma boa consultoria, não existe um bom serviço se não há levantamento de dados, né? E o levantamento de dados hoje, ele é muito difícil dentro de pequenas e médias propriedades. Quando é grande propriedade, a gente coloca um sensor lá, tá tudo ok. E mesmo assim, tá? É difícil em alguns pontos. Tu levantar que tipo de manejo que o produtor executou, o que ele aplicou, quais foram os produtos que ele aplicou, né? Quanto que ele colheu. Então é bem difícil, mesmo em grandes propriedades que já são mais organizadas, né? Pequenas e médias é quase impossível. Que é o tal do caderno de campo, né? Que o produtor precisa lá anotar, olha, hoje eu botei tanto de adubo. Isso é extremamente importante porque todo manejo que eu executo, ele impacta diretamente no clima, ele impacta diretamente em diversos aspectos da natureza e do ecossistema. E isso às vezes é ignorado, as pessoas esquecem. Não é que não esquecem, é que é difícil coletar isso mesmo. Então eu coloco no contexto do técnico que vai fazer uma visita para o produtor rural de pequeno e médio porte, por exemplo, ou de grande porte, uma ferramenta onde ele consegue coletar tudo o que ele observou dentro da propriedade de problemáticas, tudo que o produtor efetua, né? Então, de atividades ali do dia a dia de manejo, né? E o que foi recomendado para esse produtor. E se ele efetuou, se ele não efetuou. E aí, qual que é a grande sacada disso? Existe N ferramentas hoje, se for ver, várias ferramentas que são de coletas de dados dessa assistência que acontece no campo. Tá? Existem várias. O técnico vai lá, um exemplo, o técnico vai lá, ele faz a visita, aí ele abre o aplicativo, aí ele faz toda a coleta de dados ali e vai embora. Só que quem é técnico sabe, tu tem que visitar 20 propriedades no mês, às vezes não tem internet, o aplicativo não funciona, é um saco, é horrível. Então, assim, é um trabalho muito árduo e é difícil, tá? Não acontece direito. Não acontece. Isso é fato, tu pode perguntar para várias empresas que têm essa assistência técnica, né? Ela não acontece. Nós começamos a utilizar uma tecnologia extremamente simples a nosso favor, que é o WhatsApp. Então, o técnico vai lá, faz uma visita, ele pega e abre. Oi, eu estou aqui na propriedade do seu João e hoje eu observei que ele está com problemas de regulatórios com relação ao cadastro ambiental rural, ele não possui, a área de preservação permanente não está de acordo, os manejos efetuados, ele está colocando mais adubos, mais insumos agrícolas do que o necessário, isso está causando uma contaminação assim, sabe? E eu sugeri para o seu João, para o seu José, enfim, essas recomendações. Beleza, ofereceu para o seu José, isso tudo via WhatsApp, ele manda para o WhatsApp que está integrado com o meu sistema. Esse áudio é todo transformado em dados. Então, ele transforma dados não estruturados, que é um áudio, uma foto, um vídeo, que seja, pelo WhatsApp, em dados estruturados. A inteligência artificial avalia tudo, coleta os dados e coloca num dashboard onde o gestor, onde o técnico, onde o próprio produtor pode acompanhar. Qual que é a extrema importância disso? Assistência técnica estruturada. Quando ele volta naquela propriedade, ele sabe o que ele recomendou, que ele pergunta lá para o WhatsApp de novo, e aí, como é que foi na semana passada? Quais os dados que tu me diz aí que tem de alerta? Ele analisa e me dá isso no formato de um textinho ou áudio no WhatsApp. Muito simples, mas extremamente simples. Então, eu uso o WhatsApp, inteligência artificial para análise, coleta facilitada e insights rápidos, tanto para o produtor, quanto para o técnico, quanto para o gestor. O que o gestor ou a empresa ganha com isso? Inteligência de mercado. Olhei as 20 fazendas que eu avaliei e eu começo a perceber, poxa, aqui nessa região eu tenho um problema que pode gerar um problema climático no futuro. Aqui nessa região existe a possibilidade de eu inserir insumos mais sustentáveis. Então, eu tenho inteligência de mercado. Aqui nessa região, eu posso comprar de produtores que estão seguindo padrões mais sustentáveis. Então, isso tudo é a saída. O técnico. Tempo. 5 vezes mais rápido a gente consegue fazer um case de sucesso que eu gosto de trazer, tá? Um dos nossos clientes é a MSD, que é uma grande empresa de saúde
de medicamentos, né, tanto para saúde animal quanto humana. A gente trabalha lá com saúde animal. Eles botaram a nossa tecnologia para o técnico deles usar. O técnico deles atendia 20 produtores. Com a tecnologia, ele atende 127. Nossa, Então, assim, que né? diferente. A MSD recebe o quê? Insights de mercado. Aqui eu preciso, tá na hora de eu oferecer vacina, tá na hora de oferecer tal coisa. É isso, é inteligência de mercado com uso de dados e inteligência artificial. Não, super interessante, Carol. Você trouxe essa ideia de que a tecnologia por si só, sem as pessoas, não funciona. Não. E você traz uma tecnologia simples, né? Barata, o WhatsApp, por Isso. exemplo, que é super acessível. Isso. E aí, falando sobre acessibilidade, Carol, como você garante que a sua solução seja cada vez mais escalável e justamente acessível? Uhum. Eu acho que essa questão da inteligência artificial é um boom que está acontecendo e que dá essa escalabilidade, né? E eu trabalho também com um modelo onde, apesar de necessitar de pessoas, né, e precisa, e claro, a gente vai sempre precisar, e que bom que precisa, porque isso me dá sustentabilidade social e econômica, né? Eu não dispenso o trabalho das pessoas, muito pelo contrário, eu potencializo esse trabalho, né? Então, a inteligência artificial e os dados estruturados, ele me dá escala muita escala mesmo, assim, né? Antes, a Manege Bem, nós trabalhávamos com a gente prestando serviço. Hoje, eu já não quero mais essa tecnologia só para mim, né? Eu continuo fazendo projetos de assistência, coletando dados, prestando serviços para as empresas, mas eu já estou expandindo e oferecendo essa minha ferramenta para diversas outras empresas que utilizam assistência técnica. E aí, o que é legal, que é a novidade que eu vou até falar aqui para vocês, né? Conta pra gente. A gente está no agro, massa, né? Coletando dados e entendendo o que está acontecendo com a fazenda e os impactos que ela está gerando, né? Positivos e negativos. E me dando insights do que eu posso fazer para sanar essas problemáticas, porque a minha ferramenta também permite isso, tá? Essa tecnologia ela pode ser aplicada para qualquer realidade. Qualquer realidade. Esses dias eu estava a gente está iniciando uma parceria com a Weber Ambiental, por exemplo, que não é agro. É monitoramento de áreas contaminadas, para ver se tem solo contaminado, enfim, em áreas de poços, né, de combustíveis e etc. Então, você em várias realidades, né? Então, ela pegou a tecnologia, a gente vai pegar a tecnologia, os técnicos deles, que não são agrônomos nem nada disso, né, que são técnicos ambientais, e vão usar para fazer coleta de dados facilitada, rápida, com insights rápidos. Então, tem muita aplicação. Assim, eu acho que a gente está começando pelo agro, mas assim, em breve a gente vai estar aí, ó. Bem estará em vários outros setores aí. Muito interessante, Carol. E falando um pouco de justiça climática, né? Como você acredita que a sua startup, de alguma forma, promove justiça climática? Eu acredito que quando a gente tem um levantamento, para mim, tudo é baseado em dados, assim, né? Quando a gente tem essa questão de levantamento de dados e entendimento do que a gente pode prevenir, o que a gente pode evitar que aconteça e o que a gente pode retornar de efetivamente como é que eu posso dizer, de compensatório com aquilo que aconteceu, com um determinado desastre, com uma determinada problemática recorrente, né? Então, os dados, ele me dá essa potência. Eu posso prever coisas que podem acontecer naquele ambiente e, quando acontecer, eu posso sugerir rapidamente compensações para aqueles produtores, né? Quando a gente conversa sobre isso, eu vou te dar um exemplo bem simples, tá? Hoje, a gente está fazendo um piloto, por exemplo, negociando ainda, né, mas com a Vale, por exemplo. A gente fez vários projetos com a Vale, né, e agora a gente começou um piloto com eles para testar a tecnologia por conta de problemáticas ambientais bem severas que tiveram lá, né? Então, a gente inseriu a nossa tecnologia e o piloto foi um sucesso, gente. A gente até finalizou ele agora recentemente. Agora a gente vai começar uma nova fase de negociação, né? Onde eu consegui botar na mão dos técnicos de campo, levantar os dados e informações,
e oferecer soluções adequadas para aqueles produtores, certo? E sanar problemáticas muito existenciais que aconteceram ali, que eu não sei quando é que a gente vai conseguir sanar todos os problemas que houveram, né? Mas o mais importante, nós estamos aí oferecendo algo que é válido, que é compensatório e que vai realmente mudar a vida daquelas pessoas, né? Quando eu falo mudar a vida, não estou falando assim, vamos mudar a vida, né? É dado que a gente tem coletado. Hoje, para tu teres uma ideia, eu consigo aumentar em 27% em média o nível de sustentabilidade daquelas pessoas. Nossa, é expressivo. É expressivo no ano, tá? 27%. Quando eu falo nível de sustentabilidade, é ambiental, social e econômico. Então, o que a Vale espera? Que a gente leve esses 27% para esses produtores que foram, que aconteceram aí, que foram impactados negativamente com o que aconteceu lá em Brumadinho, por exemplo, né? É ainda um projeto piloto, nós fizemos com um ambiente controlado, mas a gente sabe que isso aí vai dar uns frutos aí a hora que a gente expandir, né? A hora que der tudo certo para a expansão. Que bacana, Carol, porque acaba que dados é o seu grande insumo hoje, né? E como você consegue gerar inteligência disso é muito interessante, Carol. E o que você acredita que sejam os principais desafios desse ecossistema aí de soluções sustentáveis no Brasil e no mundo? O que você identifica como o que dificulta essa agenda a ser escalável? Eu acho, assim, bem sinceramente ainda, eu acho que apesar de ter tido um boom aí no passado muito recente com relação à sustentabilidade, ainda ele está muito atrelado não com algo natural, mas como algo que nem sempre é obrigatório, mas ele acontece na obrigatoriedade. E para mim isso é algo muito contra a escala e que dificulta o desenvolver e desenrolar da sustentabilidade, né? Ela ainda não faz parte dos negócios, ela ainda é um setor que é o setor de sustentabilidade, entendeu? É uma área, né? É uma área. Aí o que acontece nesse meio do caminho? Vamos ser bem sinceros, que quando a coisa aperta, o primeiro setor que vai embora é o setor de sustentabilidade. Vamos cortar, é os projetos de sustentabilidade, é os projetos sociais, não faz parte do business muitas vezes. Né? Claro, lá na Manage Bem, isso é o business do Manage Bem, né? Trabalhar com sustentabilidade, mas a gente sabe que nas grandes corporações não é uma obrigatoriedade, eu acho que está faltando esse abraço da sustentabilidade nos negócios como parte do negócio. Não sei como é que a gente vai fazer isso, né? Mas agora eu acho que a gente ainda está em desvantagem, principalmente no agro, com relação à sustentabilidade esse ano, né? E eu espero que a gente consiga reverter isso. Isso se conecta muito com a minha próxima pergunta, Carol. O que você acha que precisa mudar efetivamente nesse ecossistema para mudar esse cenário, acelerar o crescimento desse campo no Brasil? Eu acho que é pressão mesmo, sabe? Conscientização. Eu acho que a partir do momento... Eu vou falar no agro mais especificamente, tá? A gente não pode dizer que a gente tem que ter uma pressão, colocar uma pressão necessária para que isso faça parte realmente dos negócios, de todos os negócios. Não tem que ser um selo. Isso aí tem que ser uma coisa que realmente ela já acontece, ela já faz parte, né? Então essa pressão, eu acho que ela vem de baixo mesmo, né? Ela vem da população que consome os alimentos, da população que... Então, eu acho que a resposta seria educação, conscientização, para que a gente tenha leis... Sistêmico, né? Eu acho que para chegar no ponto de ser natural, ainda vai ter que ter muita regulação, muita pressão com relação à legislação, leis e etc., né? Mais rigorosas, né? Enfim, que a gente realmente utilize insumos agrícolas que não menos impactantes, como agrotóxicos menos impactantes, que a gente que a pressão com relação
aos sistemas produtivos, a forma, né, dos sistemas produtivos, o manejo deles, né? Então, eu acho que é por esse caminho. Não é um caminho rápido. Não é trivial. Não é tão simples, mas eu acho que é isso, tá? Educação, pressão. E, Carol, falando um pouco de futuro, né? Como você vê a Manejo Bem daqui a 5 anos? Quais são os próximos projetos? Menina, eu quero, assim, eu já até dei um spoiler ali anteriormente, né? Eu comecei pelo agro e eu quero estabelecer bem essa minha ferramenta e tecnologia no agro, porque ela evoluiu muito nesses últimos 6 meses, assim, foi um boom, realmente, desse start de usar tecnologia simples, porque a gente tem uma barreira, e uma barreira é a transformação digital no campo, né? E não é só dos agricultores, é do técnico e etc. Então, quando eu saquei que eu tenho já ferramentas que já ultrapassaram essa barreira, que é o WhatsApp, que eu tenho como trabalhar com integrações, com inteligência artificial, eu passei por essa barreira, né? Eu acabei passando por isso, né? Então, o que eu imagino agora? Que eu possa ultrapassar essas barreiras em outras áreas para além do agro também. Então, eu imagino a Manejo Bem sendo uma empresa das tantas empresas do grupo que eu quero transformar, né? Usando essa ferramenta. E como impacto para o mundo, né, a gente nasceu com um propósito muito claro, que é realmente levar o desenvolvimento sustentável, né, para comunidades em situação de vulnerabilidade social e ambiental. Quando a gente fala vulnerabilidade, todo mundo pensa, vamos lá, é o quilombola, é o ribeirinho. Não é só isso. A gente tem grandes produtores ganhando milhões e que estão em situação de vulnerabilidade ambiental. Exatamente. Entendeu? É o ambiente onde, a modificação que eles estão efetuando. Então, eu me vejo cumprindo essa missão, né, e deixando um legado para o mundo. E quando eu falo para o mundo, assim, a gente já começou a fazer algumas... Vendemos um projeto para a ONU, para eles aplicarem dentro dos projetos deles. Então, eu vou deixar um legado, uma ferramenta, sabe? E que eu possa também aplicar isso em outras áreas também aí. Quem sabe? Incrível, Carol. Ambicioso, mas a gente acredita muito no seu projeto. E para finalizar, Carol, como as pessoas podem se conectar com a Manejo Bem, com vocês, se envolver? Se você quiser deixar um recado aqui final para o público. Bom, eu queria convidar vocês para acessar, primeiramente, o nosso site, né, que é o www.manejebem.com. Lá a gente também tem, além de vocês conseguirem entrar em contato conosco, né, por lá, existem vários materiais, vários artigos que a gente escreve, né, e a gente deixa disponível. Para quem é produtor rural, a gente tem uma área para produtor rural, onde qualquer produtor no Brasil e no mundo, que a gente também tem acesso fora do Brasil, podem acessar e ter uma assistência técnica de extensão rural gratuita, que é financiada pela própria Manejo Bem. Então lá a gente tem agrônomos, zootecnistas, técnicos, engenheiros florestais que auxiliam esses produtores no dia a dia, dando dicas, né? É bem interessante, então eu queria convidar vocês para se acessarem lá. E também siga a gente no Instagram, né? @manejebem, no LinkedIn também. Tem bastante coisa bacana lá, para além do contato conosco, tem os conteúdos, né? Ai, que ótimo, Carol, foi ótimo falar com você. Muito obrigada por compartilhar a sua experiência. E eu aproveito para convidar vocês a continuar com a gente nos próximos Onda Verde Talks e descobrir outras ideias incríveis como a da Carol, que estão transformando a economia verde no Brasil. Obrigada.